pessoal, hoje é sábado, dia 27 de março, é 10h45 da manhã e eu resolvi começar outro vlog de leitura aqui no canal. Esse vlog provavelmente vai durar uns 3 dias, hoje é sábado, eu devo terminar ele na segunda e eu vou compartilhar as leituras que eu fizer nesse final de semana com vocês. Então, já começando falando os livros que eu estou lendo no momento, na verdade eu tô lendo um só e vou começar outro agora, hoje, não agora, mas hoje ainda. Mas o que eu comecei recentemente foi o Nyx, do Nathan Hill. Acho que é assim que pronuncia o nome do autor. Eu nunca sei como pronuncia o nome dos autores. E algumas pessoas devem estar já de saco cheio, porque eu falo, sempre que eu vou apresentar um livro no canal, eu falo, esse livro é de tal pessoas, eu não sei se eu estou pronunciando o nome certo, mas não sei, insegurança em relação a isso. Mas eu tô lendo Nyx, e esse livro tá na minha lista dos 25 antes dos 25, que foi o último vídeo que eu postei no canal antes desse, provavelmente. Então eu tô, assim, muito animada pra ler ele. Eu estou atualmente na página 48, então, assim, eu tenho opiniões, mas nenhuma opinião concreta ainda pra falar com vocês sobre ele. Tô achando legal o livro, a escrita é bem fácil, é bem leve, tipo, eu li essas 48 páginas assim voando, então eu acho que eu vou conseguir avançar bastante nele se eu me dedicar a esse livro. E o outro livro que eu quero ler é o Acorda pra Vida, Chloe Brown. Eu não faço ideia se vocês conseguem enxergar aí no meu celular a capinha do livro, porque eu tô com ele no Kindle, né, só que eu não tenho Kindle, eu leio pelo celular mesmo, e eu sinceramente não ligo. Eu nunca li nada no Kindle, inclusive a minha irmã tem um Kindle, eu tava pensando em talvez fazer um vlog mais pra frente tentando ler algumas coisas no Kindle pra ver a minha experiência, porque eu realmente não ligo de ler no celular, eu não vejo nada demais no Kindle, então eu continuo com o aplicativo no Kindle no celular e leio por aqui mesmo. E esse livro eu recebi em parceria com a Companhia das Letras. Eu não sei se desde que eu consegui essa parceria eu falei em vídeo sobre ela, mas agora o canal é parceiro da Companhia das Letras, e assim, a Companhia das Letras é a minha editora favorita, não é querendo puxar o saco porque eu virei parceira, mas ela é a editora que publica a Dona Tarte, que é a minha escritora favorita, então assim, muito feliz em ser parceira deles, e eles mandaram esse livro em e-book para os parceiros, caso os parceiros quisessem ler, e eu peguei e eu estou muito animada porque eu não falo tanto aqui nos meus vlogs, não é um tipo de gênero que aparece muito, eu leio mais por fora do canal, mas eu leio muito romance. Eu não comento muito, mas eu leio muito romance. Pelo menos um por mês eu tô lendo. Esse ano eu acho que eu já li 3, esse daqui provavelmente vai ser o 4º. Então, assim, tô muito animada. Esse livro, eu admito que eu ouvi o pessoal falando lá fora bastante ano passado, principalmente ano passado. Eu não sei se eles falaram antes, porque eu acho que esse livro não é do ano passado. Mas é o Get a Life, Chloe Brown, em inglês, né? Em português, com Acorda pra Vida, Chloe Brown. E eu não tinha muita vontade de ler. Eu fiquei com muita vontade de ler o terceiro dessa trilogia. Eu acho que é uma trilogia, não vai ter mais, e é sobre essas irmãs Browns. E o terceiro, eu não lembro o nome do livro, mas é alguma coisa Eve Brown, que deve ser uma das irmãs da Chloe Brown. E eu vou falar Brown muitas vezes nesse vlog. E eu fiquei com muita vontade de ler esse terceiro, mas como a companhia já disponibilizou esse primeiro, eu resolvi começar por ele mesmo, e provavelmente eles vão lançar os próximos ao longo do tempo, então depois eu chego no terceiro, vou começar com esse aqui. E eu também não vou falar a sinopse dele agora, porque eu não comecei a ler, então não sei a fundo. Eu li o iniciozinho e fala que tem relacionamento, é uma personagem superando um relacionamento abusivo, também tem nesse livro, então eu acho que já é bom deixar esse alerta pra caso alguém se interesse pra ler ele, ter esse alerta. Mas até o final do vlog eu espero ter terminado esse livro, porque como é romance eu costumo ler muito rápido, e aí se eu tiver terminado eu falo pra vocês toda essa questão do relacionamento abusivo e pra quem eu recomendo a história e etc. Mas é isso, eu provavelmente vou ler mais tarde, eu preciso fazer algumas coisas antes, e aí eu venho falar com vocês ao longo do dia as minhas atualizações sobre essas leituras.
pessoal, eu ainda estou lendo Nix, do Nathan Hill. Eu não comecei ainda o Acorda Pra Vida Chloe Brown, provavelmente vou começar bem mais tarde. Não sei se bem mais tarde, mas não por agora, porque eu tô gostando muito desse livro. Eu tô na página 70 e assim, a sinopse, pelo que eu entendi, é que a gente vai seguir a história desse personagem chamado Samuel, não sei como pronunciaria em inglês, mas o Samuel é um professor universitário. Quando ele era bem novo, a mãe dele meio que abandonou ele e o pai dele. Ela saiu de casa e ele nunca mais ouviu sobre ela. E no momento atual da vida dele, ele meio tá desiludido com a vida. Ele é um professor universitário e ele não gosta do lugar que ele está na vida. E aí um advogado entra em contato com ele falando que a mãe dele tá presa porque ela agrediu um governador, que é um cara que quer se candidatar à presidência no futuro, e é um cara bem conservador, assim, do nível do nosso presidente do Brasil atual, né, do Bolsonaro, e ela agrediu ele jogando umas pedras, e até a situação me lembrou a nossa situação política, que o Bolsonaro teve a facada e tudo mais. E esse livro, em relação à política, tá me lembrando muito o Brasil. Então, difícil usar a literatura como um escape da política e do que tá acontecendo no mundo, e aí você entra num livro que fala sobre isso, mas tudo bem, é um livro, eu acho interessante o assunto e é um livro muito bom até o momento. E assim, aí ele ouve falar sobre isso, sobre a mãe dele, e aí eu acho que a história vai seguir os dois personagens. Essa mãe, que ele não via há muitos anos, e ele não achava que ela faria algo assim, ele não achava que essa era uma coisa da personalidade dela, pelo que ela mostrava quando ela ainda morava na casa dele, e desculpa pelos barulhos externos. Vou até parar aqui por causa dessa moto. Agora que a moto passou, vou continuar falando. Então ele não achava que a mãe dele faria um negócio desse. E eu acho que a história vai seguir esses dois personagens e talvez um reencontro entre eles. E como foi a vida da mãe dele no passado, que ele não sabe, porque aparentemente ela participou de um movimento hippie nos anos 60 e ele não fazia ideia. Então assim, muito doida a história, mas eu tô gostando bastante. A escrita é sensacional. Os diálogos são muito, muito naturais. Tipo, parece que são pessoas reais conversando e não personagens fictícios, e é isso que eu espero da literatura, principalmente literatura com esse tipo de temática. Então eu estou gostando bastante. E eu provavelmente vou falar com vocês mais tarde sobre o livro, eu vou continuar lendo o Nix por agora. E eu também queria falar que no meu último vlog de leitura comentaram assim: ai, que legal que você tá lendo Neverwhere, fiquei super animada, já vou comprar, algo do tipo assim. E Neverwhere foi um livro que eu abandonei por enquanto, eu ainda quero ler depois o New Game, eu tava lendo no último vlog, mas eu abandonei por enquanto, porque não tava rolando e eu decidi deixar pra depois. E aí eu queria falar, gente, que as minhas recomendações de livros, eu só recomendo realmente um livro que eu indicaria para outras pessoas comprarem quando eu termino a leitura. Então, quando eu comento nos vlogs e eu não terminei ainda, eu não exatamente estou recomendando ele. Talvez vocês fiquem interessados pela sinopse, etc., pelas minhas opiniões até o momento, mas pode ser que eu odeie o final e aí não recomendaria o livro por causa disso. Aconteça alguma coisa que eu não goste ou que eu ache que seja preconceituoso, enfim, alguma coisa problemática. Então, assim, eu só recomendo realmente um livro quando eu terminei ele. Então, só queria deixar isso claro, porque como eu sei que muita gente assiste os meus vídeos por recomendações, assim como eu assisto vídeos dos booktubers por isso, eu queria deixar isso claro. Pessoal, agora é 3h45 da tarde e eu cheguei na página 105 do Nix. Eu tô gostando muito desse livro, mais do que eu tava da última vez que eu falei com vocês. A escrita desse autor é incrível, ele constrói simbolismo e metáfora, principalmente na infância do personagem principal, de uma maneira, assim, fascinante, nível Dona Tartt, sabe? Pelo menos eu estou conseguindo traçar semelhanças com o jeito que essa história é construída com o Pintacilgo, porque a gente tem esse personagem mais velho, e aí volta na infância dele pra ver todas as situações que passaram na vida dele, os traumas que fizeram ele chegar onde ele tá atualmente na vida, que é o que acontece com o personagem principal do Pintacilgo, né? Então eu tô gostando bastante do livro, só que agora eu vou dar uma pausa e provavelmente eu vou começar o Acorda Pra Vida Chloe Brown. Eu acho que, por enquanto,
É isso que eu tenho pra comentar com vocês sobre Nyx. É um livro que eu tô considerando fazer um vídeo só pra ele quando eu terminar de ler, porque eu realmente sinto que eu vou gostar muito desse livro o livro inteiro, não vai mudar isso. Mas não sei, pode ser que mude, né? Mas eu acho que não. E aí eu vou começar a Acorda Pra Vida Chloe Brown agora, porque eu já tô a fim de ler um romance, uma coisa mais simples e que não exija tanto emocional assim. Bom, gente, eu não sei se a minha câmera vai aguentar, que a bateria dela tá acabando, eu preciso colocar pra carregar, mas eu queria falar um pouco sobre Acorda Pra Vida, Chloe Brown. Já é 6h30 da noite e eu cheguei em 22% do livro e eu estou amando esse livro. Como eu falei pra vocês no começo do vlog, eu leio muito romance, eu gosto muito desse gênero, porque eu acho um gênero super leve e super gostoso de ler, sabe? É muito tranquilo, você fica bem na maior parte do tempo, quando é um romance bem escrito. Os pássaros passando aqui, mas enfim, eu gosto muito desse gênero porque eu acho um tipo de livro muito reconfortante de ler. E esse daqui tá fascinante, tô apaixonada por tudo sobre ele, por enquanto pelo menos, porque eu tenho um problema com romance, que nas últimas páginas os autores e autoras sempre jogam um drama que você fica, pra que isso? E aí elas resolvem em 5 páginas e eu acabo o livro nervosa com isso. Eu realmente espero que isso não aconteça nesse livro, porque até agora eu tô, como eu falei, amando esse livro. A sinopse é que a Chloe Brown, logo no começo do livro, ela sofre uma experiência de quase morte. Só que ela não é uma experiência tão próxima assim da morte, porque ela é quase atropelada, mas ela não é atropelada de fato. Só que ela é uma pessoa que, inclusive, estou me identificando muito, que não sai da sua zona de conforto, ela tem lista pra tudo, ela tem fibromialgia, esqueci o nome da doença, depois eu lembro pra falar pra vocês, mas é tipo uma doença crônica, então ela é meio que muito insegura em fazer várias coisas. Mas enfim, aí ela tem todos esses problemas, que não são exatamente problemas, ela tem todas essas condições em relação à vida dela, e aí ela sofre essa experiência de quase morte e resolve fazer uma lista para seguir e acordar para a vida, como diz o título. A primeira coisa dessa lista é que ela quer se mudar de casa, porque ela morava com os pais, ela vem de uma família bem rica, assim, e aí ela se muda de casa e aí ela vai morar num apartamento onde o zelador é o Red. E o Red, ele é o típico clichê do bad boy. Só que ele é o bad boy no sentido da aparência, porque ele tem as tatuagens, ele anda de moto, ele usa a jaqueta de couro, mas ele é um fofo que ajuda todo mundo. Então assim, eu já estou completamente apaixonada pelo Red. Eu quase sempre sou muito rendida por esse tipo de personagem, então eu já estou amando ele e eu estou amando que tem a visão dos dois personagens da história. A gente tem uns capítulos que são meio que narrados pela visão dela e alguns que são narrados pela visão dele, e eu tô adorando as histórias dos dois, além do romance, sabe? Muitos romances, às vezes eu só quero que chegue o momento dos personagens principais interagirem e a relação deles, esse desenvolvimento de relacionamento, mas eu tô gostando muito das histórias particulares de cada um, sabe? Ele é um pintor também, aparentemente ele saiu de um relacionamento abusivo, pelo que eu entendi. A câmera parou de gravar porque tá muito baixa a bateria e eu tenho que colocar pra carregar. Mas enfim, eu tô adorando a história dos dois personagens principais individualmente, não só o romance, e agora eu vou voltar a ler e provavelmente falo com vocês depois. Eu também tô adorando a relação entre as irmãs, que são 3 irmãs nessa história, a Chloe, a Dani e a Ivy, se eu não me engano, e eu estou amando elas 3. Eu adoro quando livros exploram essa relação fraternal, porque eu acho muito legal. Eu tenho uma irmã mais velha, então eu sempre faço paralelos com a minha própria relação com a minha irmã, então assim, muito fofo. E é isso, vou pôr a câmera pra carregar, senão daqui a pouco ela vai desligar de novo.
pessoal, hoje é domingo, dia 28, é 10h11 da noite e eu basicamente não atualizei vocês o dia inteiro. Porém, eu li hoje, eu continuei lendo Acordar pra Vida, Chloe Brown. Ontem eu consegui avançar muito nessa leitura e hoje eu não sei porque eu não consegui continuar lendo tanto assim, mas eu acho que é porque ontem eu li o dia inteiro, então meu cérebro estava um pouco cansado, mas eu estou em 76%. Eu queria muito terminar esse livro hoje e de acordo com o aplicativo aqui do Kindle, eu teria que ler por mais ou menos 1h21, o que não é muito, porém eu não sei se eu estou com o humor bom o suficiente pra isso, pra continuar lendo o livro até o final, então talvez eu termine amanhã, porque já é o meu planejamento terminar o vlog por amanhã mesmo, não custa eu levar o livro até amanhã. Então, eu tenho muitos comentários pra fazer sobre esse livro, mas eu achei que seria melhor eu fazer no final do vlog mesmo. No final do vlog não, quando eu terminar de ler o livro, porque eu tenho esperança ainda de terminar ele enquanto eu tô gravando esse vlog, então eu tô anotando tudo que eu quero falar sobre ele, mas assim, eu gostei muito do início do livro, só que eu não sei o que aconteceu, ele foi me perdendo um pouquinho. Ainda acho que é um livro bom, mas é improvável que eu vá favoritar o livro, porque não sei, tipo, não é que eu não estou gostando, mas talvez tenha a ver com o meu humor também. Eu meio que fui me perdendo, a história foi me perdendo um pouco. Mas aí eu vou conversar com vocês melhor sobre isso quando eu terminar de ler ele por completo. Hoje, além dele, eu li um capítulo de Nyx. Nyx é um livro já no nível do Pintacilgo que eu li ano passado. E se você acompanha os vlogs do canal do ano passado, você sabe que aquele foi um livro que eu demorei meses pra ler. E eu não tenho problema com isso, quando o livro é grande e eu tô gostando, tipo, da sensação de ler aquilo ali. Eu não coloco muita pressão pra ler muito rápido, principalmente quando é um livro assim, desse tipo de história, que é uma história de construção da vida de um personagem por muito tempo e traumas que o personagem passou, etc. Eu não me importo de demorar muito pra ler, então eu li um capítulo e foi isso. Não sei, eu provavelmente não vou ler mais dele hoje, vou continuar lendo o Acorda pra Vida, Chloe Brown. Hoje eu assisti um filme também que chama A River Runs Through It, não sei se eu pronunciei certo. Eu acho que em português o título é Nada é para Sempre, nada a ver com o título original, mas é um filme dos anos 90 com o Brad Pitt e foi um filme bonitinho, é um filme bem cottagecore, para as pessoas que gostam dessa estética. Ele é bem cottagecore, tem umas vibes em alguns momentos Dark Academia, Light Academia em outros, mas ele é bem mais cottagecore mesmo. Eu não tenho vídeo sobre isso no canal, mas cottagecore é tipo uma estética que foca muito nessa questão de vida na natureza e etc. Muitas pessoas queriam que eu fizesse um vídeo sobre, talvez eu traga ainda pro canal, não sei. Já tem bem mais conteúdo sobre cottagecore no Brasil do que Light Academia e Dark Academia. Mas enfim, já me alonguei aqui, essa é basicamente a minha atualização do dia. Eu não atualizei o dia inteiro, vim aqui falar por muito tempo com vocês. Mas é isso, eu vou provavelmente voltar pra falar com vocês amanhã. Eu estava pensando em começar a arrumar o meu bullet journal pro mês que vem já, porque hoje é dia 28, então tá próximo do mês acabar. E aí eu tava pensando em já fazer parte do meu bullet journal agora do mês que vem, então talvez seja isso que eu faça agora, enquanto eu assisto alguns vídeos no YouTube, porque eu sou completamente viciada no YouTube. Eu não sei vocês, se vocês assistem muito YouTube, porque algumas pessoas só assistem alguns canais de vez em quando, etc. Mas eu assisto muito, muito, até tipo, talvez num nível um pouco preocupante a quantidade de tempo que eu passo no YouTube. Mas como eu tenho um canal, eu vejo isso como pesquisa também. Olha a desculpa que eu me dou pra minha procrastinação. Porque eu me inspiro em muitos dos vlogs que eu assisto. Claro que eu não copio ninguém. Eu sempre tento só me inspirar mesmo. Se eu acho alguma edição legal, eu tento testar no meu canal, mas de um jeito mais meu. Enfim, já tô me alongando aqui. Então, até depois.
gente, eu queria pedir desculpa se o foco não estiver muito bom, porque deu algum problema no meu foco agora, que anda dando na minha câmera, no foco automático, e pra me focar sem ser com foco automático é um pouco difícil. Então, assim, me desculpem se não estiver muito focado, mas eu terminei de ler O Acorda pra Vida, Chloe Brown, e tenho muitos comentários, já começando com o fato de que eu dei 3 estrelas e meia, o que significa que eu achei que é um livro bom, mas eu não amei ele. Primeiro que eu falei pra vocês qual era a sinopse mais ou menos, que era sobre a Chloe, essa mulher de 30 anos eu acho que ela tem na história, que ela é uma web designer, ela faz sites, ela trabalha por conta mesmo, e aí ela tem fibromialgia, eu acho que agora eu pronunciei certo a palavra, e aí ela tem uma experiência de quase morte e ela decide acordar para a vida. E aí ela faz uma lista de coisas que ela quer fazer na vida dela, e aí uma das primeiras coisas é se mudar para um apartamento sozinha, morar longe dos pais, etc. E aí nesse apartamento tem o Red, que é meio que o zelador ali, e ele na verdade é um pintor, mas ele tá trabalhando de zelador porque algumas coisas aconteceram no passado dele que fizeram com que ele desistisse um pouco da profissão de pintor. Ele ainda pinta, mas não é a profissão número 1 dele. E a gente sabe que ele se envolveu, ao longo da história a gente descobre que ele se envolveu num relacionamento abusivo e tudo mais, e a história desses dois personagens se entrelaça. E assim, eu achei muito fofo, eu gostei muito do romance entre os dois personagens, eu gostei muito deles como personagens individuais, sabe? Eu gostei da história de cada um deles, como foi explorada, não ficou... Eles não foram superficiais, eles foram bem explorados, personagens, o que fez com que eu ligasse pra eles, eu me importasse com os personagens. E então, quando eles finalmente ficaram juntos no livro, né, porque é um romance, né, gente? Então, eu acho que não é spoiler falar isso, que ocasionalmente eles vão ficar juntos no livro. E aí, quando eles ficaram juntos, eu achei muito fofo. Porém, eu tive alguns problemas com o livro. O primeiro deles é que... Lembra que eu falei no começo do vídeo, eu acho que eu tenho um grande problema com romance, que é que no finalzinho do livro, tipo, nas últimas 50 páginas, os autores vão e colocam um drama completamente desnecessário pra história, só pra criar algum tipo de tensão ali. E aconteceu isso com esse livro, e aí eu fiquei muito decepcionada, porque eu já tava esperando isso, é uma coisa que acontece em muito romance, e eu já tô de saco cheio desse tipo de história que faz isso, porque pra mim é muito desnecessário, sabe? É uma coisa que você pode resolver esses problemas dos personagens que você quer mostrar, essas dificuldades de segurança que cada um dos personagens pode ter, e tudo mais com outras situações. Você não precisa fazer com que eles briguem e se resolvam, assim, em menos de 10 páginas. Então, assim, eu fiquei muito incomodada com isso, mas o livro tem muitos pontos positivos. O primeiro deles é o tratamento que a autora traz para essa questão do relacionamento abusivo. Eu achei que ela tratou de forma muito responsável e eu sempre aprecio esse tipo de coisa porque é um assunto delicado. A escrita é muito gostosa de ler, é muito leve, é um romance, assim, pra você ler e distrair a mente mesmo, é uma leitura bem leve, bem... Às vezes, se você tá de ressaca literária, eu acho que é uma ótima dica pegar esse livro pra ler. Eu achei também que os personagens tinham muita química e eu gostei muito da relação dos dois quando eles estavam conversando e brigando um com o outro, porque no começo eles meio que se desentendem um pouco, então eu gostei dos diálogos entre os dois, eu achei muito engraçado. Teve momentos que eu ri em voz alta com o livro, e livro de romance geralmente faz isso comigo, porque a maioria dos livros de romance que eu leio vão pra essa vibe da comédia romântica. Eles ainda têm os dramas, mas a maioria tem essa comédia romântica, então eu ri bastante ao longo do livro, principalmente no início. Eu também achei muito legal como a autora trouxe a questão de classe, porque a Chloe é bem rica na história, ela é apresentada como essa personagem que veio de uma família bem mais rica e tudo mais, e o Red não, então teve bastante essa questão discutida sobre classe e os conflitos que isso traz quando duas pessoas de classes sociais diferentes começam a se relacionar. Então eu gostei como isso foi tratado, é uma coisa que eu não costumo muito ver em romance, e quando eu vejo, geralmente ao contrário, é o interesse amoroso masculino que é mais rico e etc. Então achei legal que a autora trouxe isso. A relação das irmãs da Chloe foram muito fofas e eu fiquei com muita mais vontade de ler os livros dela. Enfim, eu achei que foi um bom livro, foi uma leitura divertida, fez eu esquecer do que estava acontecendo no mundo e me perder na literatura um pouco, mas não foi o melhor livro do mundo, então eu recomendaria, mas
pra pessoas que querem uma leitura mais leve e com essa ressalva do final, do drama do final, que eu realmente não gosto e é uma coisa minha que eu já fico de saco cheio, eu acho que é desnecessário, eu acho que não consegue resolver a situação muito bem porque é uma coisa muito apressada. Então assim, eu só queria que os escritores de romance parassem de fazer isso porque não faz sentido pra mim. Enfim, eu terminei de ler o Acorda Pra Vida, Chloe Brown, e eu não sei mais o que eu vou fazer hoje além disso. Eu não sei se eu termino o vlog por aqui. Se vocês não me verem mais ter a telinha final do vídeo, é porque eu resolvi terminar o vlog por aqui. E se eu resolvi terminar o vlog por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vlog que eu gostei de gravar porque eu consegui ler um livro inteiro e eu gosto quando eu consigo trazer opiniões concretas sobre um livro inteiro pra vocês. Então é isso, mas se eu for fazer mais coisas hoje, eu provavelmente vou continuar esse vlog e essa parte nem vai aparecer. Mas é isso, então até depois, mesmo que depois seja um próximo vídeo ou seja nesse vlog ainda.